Olá Brasil, chegando aqui com vocês, Brasil do meu coração. Mais uma vez nesse vídeo eu quero falar sobre desconectados do reino. Isso mesmo, muitas pessoas estão ali, mas elas não estão conseguindo entender, não é, a importância do reino. Né? Nós temos vários casos na Bíblia, a questão de Saul, nós temos o caso de Judas, né, que andou 3 anos com Jesus, mas ele não entrou, né, não conseguiu entender, não conseguiu absorver, não conseguiu realmente entrar na dimensão espiritual, né, para justamente entender aquilo que era o propósito, né, de Deus na vida dele. Né? Temos outras questões aí a falar sobre esse assunto. Muitas pessoas elas estão ali no meio, mas elas não estão conseguindo entender o propósito, não estão conseguindo entender, né, o porquê de estar ali, né, o porquê do seu chamado. Né? Muitas pessoas às vezes elas assumem uma posição, digamos assim, como se diz assim, o homem no centro, né? Ou seja, tudo aquilo que o homem necessita, ele projeta um Deus que supre todas as suas necessidades. Isso é uma grande realidade, é uma grande verdade na palavra de Deus. Deus ele quer suprir as necessidades de todos nós. Mas quando nós entendemos que nós temos o direito só de pedir, mas nós não entendemos que nós temos também deveres, né? Ou seja, no reino de Deus, muitas vezes essa questão ela nos desconecta do reino, nos desconecta de verdade. Ou seja, ao invés de nos tornarmos, né, filhos de Deus no sentido espiritualmente falando, a gente se torna, digamos assim, um seguidor de Cristo, né? O seguidor de Cristo é diferente do discípulo, né? O seguidor ele segue por pão e peixe, né? Mas o discípulo não. O discípulo ele segue por amor e ele segue com aquele desejo, aquele anseio de praticar aquilo que o mestre lhe ensina. Né? Então a gente vê essa diferença entre o seguidor e aquele que está disposto a renunciar a tudo quanto ele tem, né? A sua própria vida, para seguir o Senhor Jesus. Já aquele que é simplesmente, né, digamos, um admirador do reino de Deus, né? Ou seja, um seguidor, ele está ali por, digamos assim, por interesse, né? Ou seja, quando seus interesses eles são, digamos assim, supridos, ele arruma as malas e toca viagem. É sobre esse assunto que eu quero falar, desconectados do reino de Deus. Tá certo, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para você, se possível, assinar o canal, dar o coraçãozinho e também ativar as notificações. Vamos aqui para a palavra. Em João capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Primeiro aqui a gente tem uma palavra muito forte, né? Se você entender essa palavra, sua vida vai mudar, a chave vai virar na sua vida. Não me escolhestes vós a mim, disse Jesus, né? Aqui, ou seja, a nossa escolha ela veio de Deus. Deus nos escolheu através de Cristo. De Cristo Jesus. Essa escolha, na verdade, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, nele nós já havíamos sido escolhidos, né? E manifestou-se em Cristo, né, essa plenitude, digamos assim, dessa escolha, né? Essa escolha foi uma escolha, né, que partiu de Deus, né? Deus foi que nos escolheu. Não olhou para nossas fraquezas, para nossas falhas, para nossos pecados, enfim. Mas Ele, por amor, bondade e misericórdia e pela sua infinita graça, Ele se achou por bem, no caso de nos amar, né? E esse amor custou caro, um amor que levou seu próprio Filho à morte de cruz, né? Então, aqui Ele fala na sua palavra,
e vos nomeei, né? A palavra nomear significa dar autoridade. Digamos assim, um presidente da República, quando ele é eleito, ele nomeia o quê? Os seus ministros, não é? Ou seja, ele está dando autoridade aos seus ministros para que eles exerçam aquelas funções, não é? Ministro da Economia tem autoridade ali para decidir sobre a economia, ministro da Saúde, enfim, você já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, nós fomos nomeados, né? Nomeados para quê? Né? Qual o propósito? Nós fomos nomeados para dar frutos. Essa nomeação nos investe de autoridade, de unção e de poder para levar o reino de Deus, claro, para a humanidade, né? Então, você foi chamado com esse propósito. Você não foi chamado simplesmente para estar, né, rodeando atrás só das suas coisas. Você foi chamado para lutar pelo reino de Deus, né? Entende? É esse o propósito da igreja. Se a igreja ela sair desse propósito, não tem sentido nenhum ser igreja, entendeu? Ela passa a ser o quê? Passa a ser um organismo como qualquer outro, né? Se ela fugir do propósito, claro, entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Estou dizendo que a igreja vai deixar de ser igreja, mas as pessoas voltam à sua normalidade, à sua vida comum, à sua vida, digamos assim, natural, dentro do próprio seio chamado igreja. Certo, pessoal? Quando a pessoa busca só os seus interesses e não busca os interesses de Deus. Porque Deus tem interesse, a pergunta que você faz, claro que Deus tem interesse. Qual é o interesse de Deus? É ganhar o mundo, né? Através de quem? Através de mim, de você, da igreja. Entende o que eu estou querendo dizer? Por isso Deus diz assim, vos nomeei, para quê? Para que Deus nomeia? Deus nomeia para que vades. Para o que é vades? É ir e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, pois já está infelizmente condenado. Quem decidiu não foi eu, Deus foi que decidiu. Mas nós ainda estamos no tempo da graça, não é? Ou seja, ainda não chegou esse momento final de Deus condenar, porque Deus ainda está querendo trazer as pessoas para si, né? Para junto de si, dar uma oportunidade para essas pessoas, para elas se arrependerem, claro, dos seus pecados, não é? Então aqui, vades, para que vocês vão, o propósito da igreja qual é? Da igreja ir, dar frutos, enfim, aquela coisa toda. E infelizmente hoje nós vivemos um evangelho que ele é um evangelho centrado no próprio homem, nas próprias necessidades humanas, né? E o reino de Deus ele está sofrendo com isso, porque as pessoas já entram já com aquele foco, com aquele propósito, né? De conquistar as coisas para si mesmas, e a Deus dá o resto, entende? Quando dão, né? E por isso que muitas pessoas não chegam lá, não conquistam, não realizam, a vida não muda, porque os propósitos estão desconectados do reino de Deus, entende? E a gente pode estar ali no meio, mas está desconectado, totalmente desconectado, né? Do reino de Deus, sabe? A gente vê tantas coisas, né? A gente vê, às vezes eu vou fazer visita, assim, a gente vê um vestígio das pessoas que estão desconectadas, né? Muitas vezes você entra num lar que se diz cristão, a gente vê ali coisas que você, não vou aqui estar falando, mas coisas que demonstram que as pessoas estão desconectadas do reino de Deus profundamente, coisas que se eu for falar, você vai me dar razão, mas eu não vou falar para não estar perdendo também a minha razão, certo, pessoal? Então vamos ver aqui. Deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então o fruto, né? O fruto permaneça, né? Ou seja, quando a igreja exerce, né, essa missão, né? A missão foi dada a quem? A igreja. Nós temos quem como nosso aliado? Nós temos o Espírito Santo. Porque eu enviarei o Espírito Santo, ele estará convosco todos os dias e ele vos ensinará todas as coisas, né? Foi assim que Jesus disse, sabe? E vos fará também lembrar. Ele também é o nosso advogado, é o nosso intercessor, né? Porque a palavra diz que ele leva nossas lágrimas com gemidos inexprimíveis. Ele está aqui na terra porque ele foi enviado, né? Para dar continuidade a essa missão de salvação, podemos dizer assim. Não é ele que salva, não estou querendo dizer isso, mas ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, assim está escrito, né? E voltando aqui à palavra, Jesus diz assim, ó, olha aqui o que ele diz, ó.
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Observe que aqui, esse versículo, ele está atrelado, né, justamente a algumas situações que muitas pessoas não percebem, né, passam desapercebidas. Quando Jesus diz assim que Ele vai nos dar tudo quanto a gente pede, a gente pode dizer que Ele deixou isso aí, digamos assim, depois daquilo que foi escrito, que Ele falou. Ele falou o quê, né? Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, vos nomeei. Né? Para quê? Para que vades, enfim, aquela coisa toda. Aí ele diz, qual o propósito? Dar fruto. Aí depois ele diz o quê? E para que tudo quanto pedis ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, falando aqui, né? Alinhando, né? Que quando eu exerço o meu chamado dando frutos, eu estou alinhado para pedir e receber. Muitos pedem e não recebem porque eles estão desconectados do reino de Deus. Eles estão fazendo a coisa da forma errada, né? E aí pede e não recebe porque, sabe, está desconectado. Qual é digamos assim, a razão que a gente pode dizer assim, uma pessoa está conectada com o reino de Deus? Uma pessoa que está conectada com o reino de Deus, ela tem uma sede tão profunda de Deus, né? De dar frutos, né? De se envolver com o reino de Deus, de ganhar vidas, né? De discipular, de ensinar, sabe? De dar uma direção para as pessoas, de pregar a palavra, enfim, sabe? Tudo aquilo que está conectado com o reino de todo aquele que está conectado com o reino de Deus, ele sente esse fervor dentro dele, ele sente essa chama dentro dele, ele sente a unção fluir através dele. Ele fica inquieto, sabe? Ele fica inquieto e ele se desata de si, do seu eu e do seu ego. E as coisas materiais não são mais as suas prioridades. Essa é a grande verdade. Não estou dizendo para você que você não deva estudar, que você não deva se especializar, que você não deva fazer PhD, PHO, enfim. Não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo que você não deva ganhar dinheiro, que você não deva lutar pela vida. Estou querendo dizer o seguinte, que isso tudo não passa mais ser prioridade na sua vida. Não quero dizer que você não deva fazer. A prioridade agora é o reino de Deus, é as coisas de cima, é a eternidade, né? Isso não quer dizer que você não vai lutar pelas suas coisas. Então o que acontece é que está havendo uma troca, desconectado do reino de Deus é isso. As pessoas lutam o ano todo atrás de buscar as suas coisas, não ganham alma para Jesus, não dão uma palavra amiga para alguém, tem alguém até do seu lado querendo, né? Ele vê que aquela pessoa está mal, que aquela pessoa, enfim, pode sair dali e não voltar mais a sentar naquele lugar ao seu lado, não é? Todo mundo discerne, não precisa nem ser tá numa igreja para saber que alguém ali está numa situação que, entende o que eu estou querendo dizer? Mas a pessoa não tem aquela palavra, não tem aquele impulso, não tem aquele incentivo, não tem aquela entende? Aquela impulsividade para ser instrumento na vida do outro. Aí você pergunta por quê? Eu vou responder a você por quê. Porque você não tem Deus como centro, você tem as suas coisas como centro e você como centro, entendeu agora? Agora, quando você tem Deus como centro, você vai ter compaixão das pessoas, você vai amar, você vai perdoar, você vai em busca das almas perdidas, você vai estar conectado ao reino de Deus e você vai fazer com que o reino de Deus, que as coisas de Deus aconteçam aonde você estiver, na faculdade, no trabalho, no bairro que você mora, enfim, aquela coisa toda. Você vai ser alguém que vai ser um profeta de Deus e as coisas vão fluir a seu favor. Aí pronto, quando você abrir a boca, que você pedir, Deus não vai lhe negar, porque você está conectado com Ele. Entende agora o que eu estou querendo dizer? E as pessoas acham e pensam que se conectar com Deus é sempre estar no templo. Não quero dizer que você não esteja, não me entenda mal. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que você está ali com aquele propósito de pedança, não cresce, não se desenvolve, não progride, a cabeça é aquela mentalidade medíocre, que não tem uma dimensão para olhar, sabe? Em volta dos 360 graus, você só olha ali
entendeu? Ali 90 graus, não passa daquilo. É aquilo, nasceu naquilo e naquilo ali você vai morrer. A sua mentalidade não se desenvolve, não se expande, não entende a Bíblia, não lê a Bíblia, não tem sede da Bíblia, é porque está desconectado do reino. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, assine o canal e compartilhe esse vídeo. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.